Seja bem-vindo ao Teia de Valor. Aqui cada convidado vem com alguma coisa para dizer, alguma coisa para impactar você aí em casa. Então, quem senta aqui nessa mesa sempre vai ter alguma coisa importante para compartilhar. E hoje está aqui com a gente o Leonardo. O Leonardo já tem impactado muita gente com o que ele faz. Ele trabalha no marketing, trabalha com consultoria, com branding e é um prazer receber você, Léo. Seja bem-vindo e que esse papo seja, cara, impactante na vida das pessoas. Opa, primeiramente é um prazer todo meu estar aqui participando desse projeto e falar um pouco aí da minha história, do que me motiva, a minha disciplina. Tô pronto pra compartilhar todo o ensinamento que eu tive nessa caminhada aí de empreendedorismo aí, pô. Top, mano. Léo, o título da nossa conversa aqui é Clímax. A virada de quem não aceita parar. Boa. Cara, gostei, hein? O que vibra aí essa frase pra você, cara? Eu acredito, cara, que, tipo assim, a vida toda ela é um clímax, sabe? Essa volta por cima. Porque todo mundo fala, é um jargão popular, fala, a vida é roda gigante. Uhum. Um dia você tá em cima, outro está embaixo. E isso é normal mesmo, então eu acredito que é uma frase que eu levo pro meu dia a dia. Porque, assim, hoje eu posso estar num patamar, mas e amanhã? Então eu sempre vivo um dia de cada vez. Eu costumo falar assim, ó, quando eu tô feliz, que eu tô bem, eu falo, amanhã é um outro dia. Uhum. E quando eu tô triste e tô mal, eu falo a mesma coisa, amanhã é outro dia. Uhum. Cara, a gente tava conversando antes, né? E você mencionou que você foi pra África do Sul. Foi. E a sua história de empreendedorismo começa antes disso, mas foi uma virada de chave a partir do momento que você voltou desse seu intercâmbio, né? Isso. Queria que você contasse um pouquinho pra galera em casa aí como que foi essa mudança de mentalidade. Top. Não tava no meu planejamento ir pra África do Sul. Eu ia pro Canadá, né? O meu pai falou, vai fazer um intercâmbio. Eu estudei 9 anos de inglês aqui. E aí ele falou assim, vai pro intercâmbio, faz alguma coisa. Eu falei, tá bom, quero ir pro Canadá. Lembro que tinha escolhido, se não me engano, Toronto. Já sabia quem era a família. E do nada, o consulado canadense negou meu visto. Oxe. Faltando uma semana pra eu viajar. E aí eu conversei com a Bárbara, que era da Birds Intercâmbio. Ela falou pra mim assim, Léo, escolhe outro país que não necessita de um visto pra você ir. Aí ela falou Ilha de Malta, falou Irlanda, só que nenhum me chamou atenção. Quando ela falou África do Sul, eu falei, é isso. Mas eu não conhecia muito da história da África do Sul, né? E aí eu falei, tá bom, eu conheço o do Apartheid, Nelson Mandela, mas superficial. Superficial pra caramba. Não, isso é o que todo mundo... Meu avô achava que eu ia morrer de fome lá. Então, tipo, ninguém conhece mesmo. E quando eu fui pra lá, assim, eu tive um choque cultural totalmente diferente. Eu vi um povo que, assim, me amou, sabe? Me recebeu. E eu morei com uma muçulmana. Gente boa demais. E ali eu vivi, assim, na minha vida foi meio que... Eu envelheci 5 anos em 6 meses. Porque... acho que era a primeira vez que eu tava sozinho. Então, que eu tinha que estudar, que eu tinha que sair, que eu tinha que me virar. Então, isso eu comecei a entender. Eu falei assim, esse mundo é gigante. Eu tô em um país que eu não conhecia. E sozinho. Então, eu falei assim, cara, e se eu começasse um projeto que de repente me desse uma liberdade geográfica pra depois viajar o mundo ou até mesmo voltar a morar aqui? Porque o meu sonho mesmo ainda é voltar a morar na África do Sul. Eu acho que é a sensação de todo mundo que faz um intercâmbio, que muda a vida, de... cara, eu preciso voltar lá, porque lá é um marco da nossa vida que fica vibrando, né? Exato. Tem até hoje, assim, eu já fui pra alguns países, graças a Deus, e a África do Sul ainda mantém na minha mente de que é o país que eu quero, sei lá, quando me aposentar, morar lá, ou então administrar minhas empresas por lá também, que é algo bem legal. E assim, foi um choque cultural gigante. Eu tenho amigos hoje do Japão, da China, da Noruega, da França, que tem esse intercâmbio cultural. Então você vai conversando com todo mundo, então você vai conhecendo muita gente. E ali foi meio que um start, tipo, quando eu voltar eu preciso fazer alguma coisa. E cara, nas nossas conversas você mencionou muito a questão da referência do seu pai na sua formação de empreendedor, né? Sim. Quais são esses elementos que você olha pra ele e fala, cara, Cara, eu vejo assim, meu pai como referência no empreendedorismo também. Hoje ele é meu sócio, né? Então a gente tem empresa junto. Mas
Quando ele entrou, ele é projetista, né? 3D. Então ele faz frascos, ele faz tampa de vários produtos, inclusive que tá na casa de muita gente. Então ele que desenhou. E ele nunca fez uma faculdade pra isso. Ele não finalizou o ensino médio. Aí eu vejo esse cara fazendo isso só com o conhecimento que ele foi adquirindo, foi aprendendo, porque na empresa que ele trabalhava, o pessoal ia contratar um projetista dos Estados Unidos, ia trazer o cara. E aí meu pai era office boy, e ele contou pra mim essa história, e o rapaz falou assim: não, pega o office boy aí, ensina ele. Pô, o cara tá aqui todo dia, por que não vai ensinar ele? Ele já tá na cultura do nosso país. E aí não deu outra. Meu pai, na época, aquela prancheta que ele desenhava grandona, hoje é no computador, e foi aprendendo até hoje, assim. Eu vou em feira de plástico com ele, assim, não dá pra andar. Porque a gente vai nos estandes, o pessoal chama ele. Caramba. E aí ele virou meio que uma referência mesmo nesse nicho. Pra mim, isso é... E assim, é um cara que não tem seguidor, não tem nem Instagram. Mas quando ele vai nessas feiras, o pessoal tudo, Assis, vem aqui. Então, pra mim, isso eu falei, caramba, só com o que ele aprendeu e o que ele aplicou, ele conseguiu mudar muita coisa na vida dele e na minha também, né? E você se considera um cara resiliente, né? Total. Qual o momento que você precisou mais se levantar sem garantia nenhuma, falar pra você mesmo e falar, mano, tem que continuar? Cara, acho que todo dia eu levanto com essa vontade, tipo assim, meu, não posso parar. Mas realmente quando mudou a minha vida, assim, quando eu casei, né? Quando você casa, assim, você fala, meu, agora eu tenho minha família. Eu tenho, tudo bem que na minha casa, assim, né? Tem meu pai, tem minha mãe, tinha meu irmão. Mas agora, assim, sou eu e minha esposa. Então eu preciso lutar por mim e por ela. E aí, essa força de tipo assim, cara, eu preciso levantar, eu preciso fazer, ficou muito mais forte em mim depois do casamento. Porque, assim, os boletos não param de chegar. E, assim, empreendedor, eu costumo dizer que empreendedor não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é empresário. Porque empreendedor, ele tem a ideia. Então, assim, até quando eu tenho que ficar no campo da ideia pra depois transformar isso numa empresa? Então, pra mim, foi no casamento mesmo. Eu falei, agora o jogo tem que mudar. E todo dia eu tenho que acordar com essa vontade, assim. Porque, no mundo... 3 aflições, então tem que correr. E tem algum caso, alguma história aí dentro da sua jornada que tem uma demonstração clássica da resiliência do empreendedor brasileiro? Tem inúmeras, mas acho que a que mais, assim, me traz, assim, esse comeback, esse clímax, né? Foi quando a minha mãe, eu tava um pouquinho na pandemia, um pouquinho antes, quando entrou a pandemia, assim, né, 2020, mais ou menos, eu tinha alguns clientes ali, por acaso, e minha mãe falou assim, Léo, vai procurar emprego. Você perdeu muito cliente, você não tá conseguindo manter a sua vida ali, mesmo que seja só pra você sair pra algum lugar. Então, procura emprego. Aí você pensa, putz, sou empreendedor, tô aqui trabalhando sozinho no meu computador. E eu era só social media, fazia arte, fazia algumas coisas ali pra alguns clientes, postagem no Instagram. E aí ela falou assim, não, vai lá, procura emprego, quem sabe vai dar certo. E aí eu falei, putz, não quero. E até que Deus falou comigo e disse assim, por que quando eu uso sua mãe pra falar com você, você não dá bola? Aí eu falei, entendi a jogada. E aí eu falei, tá bom, já que é pra eu arrumar um emprego, a minha oração foi que se Deus me desse um emprego, seria numa empresa grande. E essa empresa seria o impulsionar que eu tivesse pra minha. Então, o que eu aprendesse nessa empresa seria algo que eu iria usar na minha. Então, eu sei que seria algo passageiro. E ali eu fiquei 2 anos, entrei no time da Meta, de anúncios. E ali eu fiquei 2 anos trabalhando lá. Depois fui pro time do Instagram também, do Instagram Shopping. E tudo que eu aprendi lá, até hoje eu utilizo nos meus clientes, na empresa. Eu entendo um pouco de cultura, treinamento, tudo que eu fui aprendendo lá, sabe? Então, realmente, foi um estágio no Facebook que me fez entender essa parada de anúncios, de tráfego pago, pra eu conseguir impulsionar ali outras empresas, outros empreendedores e a mim também, sabe? E muitas das colocações que você está trazendo aí, você menciona a questão da oração, de Deus. Qual que é o papel de Deus na sua vida, na sua carreira? Olha, no nível profissional, na minha empresa eu sou o mordomo. O dono é ele. E aí, muitas das coisas que eu fiz de errado é porque eu não pedi a opinião dele. E ali, a escolha que eu faço do meu querer vai impactar com o projeto que ele tem na minha vida e na minha empresa, que é dele. Então,
pra mim, ele é o meu maior sócio. Né? Ontem eu até comentei que você encontrei o cofundador da Merci comigo, o Bruno, e ele falou, cara, é você, não adianta. Deus escolheu você pra isso. E às vezes eu faço algumas escolhas sem perguntar a opinião dele. Fazia, né? Porque depois a gente vai aprendendo. Vai tomando os tapas na cara. Bater de cara no muro, aí você aprende. Então eu fui aprendendo e aí eu fui me perguntando antes a opinião de Deus sobre o que eu tô fazendo. Tanto com os meus clientes, tanto com os meus funcionários, tanto com a empresa. Pra eu saber o que falar, como falar e quando falar. E você mencionou a Merci. Como é que veio o projeto Merci? A Merci, ela existia nessa época do Facebook, já tinha, né? Já tinha um nome. Eu lembro que quando eu criei o nome, o branding Merci, eu tava ouvindo... Eu tenho uma referência muito grande num cantor chamado Stromae. Sei. Ele é muito, muito bom, ele é belga. E assim, eu escuto ele direto. E ali eu tava tentando descobrir o nome pra empresa ainda, uma agência de marketing. Eu tava no meu quarto sozinho. E ali eu abri em 1 Tessalonicenses, que dizem tudo dai graças. E quando eu li esse versículo, eu tava ouvindo a música Merci dele. E ali eu falei, cara, Merci, obrigado, dai graças, é isso. E aí transformei a empresa no nome Merci. Ficou a agência Merci, depois virou Merci Creative, depois virou Merci alguma coisa. Mas sempre tinha Merci no meio, assim, sabe? Agora é o Merci Group. Agora é Grupo Merci e vamos pra cima. É exatamente isso. Mas sempre teve Merci. Ó, e se você acha que esse conteúdo tá fazendo sentido, imagina ainda o que vem mais pra frente. Mas agora, aproveita, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram pra continuar conectado com esse tipo de conversa de valor. Então, Léo, você teve passagem aí, que você acabou de falar, pela Meta, por várias outras agências, né? E foram várias empresas. E o que mais te impactou nesse processo todo, tanto pro bem como pra um momento de atenção, de tipo... Tá, não é exatamente por aí o caminho correto, né? Sei. Então, o que você mais tomou de lição aí nesse mundo corporativo? Pô, legal, pergunta boa. Cara, assim, eu aprendi muita coisa mesmo. Meu primeiro emprego foi na antiga TAM Linhas Aéreas, né? Que transformou em Latam. E eu trabalhei no jurídico, eu trabalhei nesse M&A, nessa fusão de LAN e TAM, que ficou Latam. E eu amei o mundo corporativo. De uma forma assim que eu falei, eu preciso ter uma... Foi nessa época da África do Sul, inclusive. Eu pedi demissão de jovem aprendiz de lá pra ir pra África do Sul. Né? Eles queriam me contratar, eu falei, não, eu vou pro intercâmbio, depois eu volto querendo fazer outra coisa. E eu aprendi sobre cultura empresarial. Tem muita empresa que tem uma cultura tóxica e fatura bilhões. Onde o funcionário tá ali, tá ruim e tá com burnout, mas tem que entregar, tem a planilha lá mostrando pra ele, ó, você tá mal. Mas a pessoa, o chefe, o líder ou a empresa mesmo ensina que não precisa saber o que o funcionário, o colaborador ou o investidor passa em casa pra que ele não tenha uma performance tão boa. Então eu vi e eu olhei isso, muitas empresas que eu passei, eu falei, não é esse caminho que eu quero. E embora é um caminho que dê lucro, a gente vê muita empresa mesmo com essa ideologia de, você quer fazer, você quer ganhar, então você faz. Não, eu sei, mas calma, o que ele tá passando? Como tá a casa dele? Como tá a mente dele? Esse negócio tem que acompanhar mesmo. Então, quando eu vi isso, eu fiquei, caramba, o que eu tenho que fazer pra minha empresa não ser um espelho disso? Mas ao mesmo tempo... Aquele exemplo de, lucro. Pelo menos o que não fazer, eu vou tirar de exemplo daqui. Exato. Tem que ter performance, tem que dar pressão no funcionário, no colaborador. Mas não é dessa forma que eu tava vendo ali nas empresas que eu ia. Empresas grandes. Não pode ser abusivo. Não pode. E isso, cara, tem gente falando assim que, não existe equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Pro empresário realmente não existe. Pro empresário ou é. Mas pro colaborador, aí é uma outra história. A empresa não é dele. Todo mundo fala assim, você tem que ter sentimento de dono. Mas a pessoa sabe que no fundo ela não é dona. A pessoa sabe que no fundo, como que eu vou motivar ela ao ponto dela entender que, tipo assim, se a empresa ganhar, você ganha também. Embora o dono vai ganhar mais. Isso é fato. Só que muitas empresas mascaram isso e a gente fica sem saber o que fazer. Aí o funcionário fica desmotivado, entrega só aquela questão de mediocridade, faz só o que tem que ser feito, não faz mais coisa, não tem proatividade. Então isso eu percebi, cara, nessas empresas que eles apertam o parafuso pra tentar apertar o funcionário, mas solta outro sem conseguir ver. E na sua visão, o que é a virada de chave? Ao invés de ter esse abuso, o que é o que motiva?
o colaborador a talvez ter alguma coisa próxima ao sentimento de dono? Olha, o que motiva ele a ter essa ideia é ele ter liberdade pra fazer as coisas. Uma coisa que eu coloco na Merci é assim, eu falo, gente, aqui todo mundo vai errar. E eu quero que todo mundo erre. Eu quero que você faça alguma coisa errada, porque quando você erra, você já sabe o que tem que fazer depois. A gente fala que é o fail fast, né? Errou rápido pra consertar. Eu levo muito a ideia da Amazon com o Jeff Bezos, que ele tentou criar na época um telefone pra tentar bater de frente com o iPhone 3GS na época ainda. E aí, cara, investiram bilhões nesse telefone. Foram fazendo, e aí não vendeu, não dava dinheiro, não deu lucro. Até que eles pegaram esse hardware, guardaram durante um bom tempo. E logo depois veio uma ideia, e aí eles pegaram o hardware e criaram uma coisa chamada Alexa. Nossa. Então aí você pensa, um erro que foi do passado, hoje é o carro-chefe da empresa. A gente vê muitos exemplos. O Post-it é um desses erros mais clássicos citados aí. Que era pra fazer uma super cola e eles fizeram uma cola que não gruda. E vai sair depois. E vai sair daqui a pouco. Só que aí, aí que tá o lance do empreendedor, né? Virar empresário. Exatamente. Aí eu falo muito pra quem trabalha comigo, é isso. É tipo assim, não tenha medo de errar. Você tem liberdade de errar aqui, porque se eu não dou liberdade de errar, eu não dou a liberdade da pessoa querer inovar na empresa. E aí ela vem trazendo inovação. E aí que eu falo, você trouxe um negócio novo pra cá, você vai ser o líder disso aí, você que vai tocar. Com certeza a remuneração aumenta, e aí você pode criar um produto junto com a empresa. E aí a empresa que tem isso em mente vai ter o funcionário pensando como dono, porque ele fala assim, eu preciso criar alguma coisa de diferente pra alavancar a empresa e eu ser o líder desse setor, entendeu? Esses tipos de decisões aí é o que faz a Merci ter hoje, por exemplo, o meu head de content mandou um planejamento mensal de um cliente. Eu falei, posso mandar? Ele falou, pode. Aí ele falou, você revisou? Eu falei, não. É você que fez, Ele falou, não, confia, tá tudo certo. E eu mandei, realmente tá tudo certo, porque é dele. O projeto pertence a ele. E aí ele sendo bem remunerado pra isso e fazendo certinho, cara, vai alavancar direto. Exato, aí cada um tendo a sua responsabilidade. Eu vou responder pelo que eu tô fazendo. Você é dono do projeto. Eu vou receber de acordo com o que eu tô executando. Então, eu acho que a gente consegue chegar num objetivo aí, né? Exatamente. Nas nossas conversas, Léo, você mencionou a cultura das agências fast food. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí, o que é, no seu conceito, a agência fast food, o que é o que tem de bom nisso aí e o que tem de ruim. Cara, eu trabalhei em agência que é assim, é complicado. Eu já fui também, tá? Então, não julgo quem tá assim. Realmente é como se fosse o McDonald's das agências, né? Meio que um pacote empacotado, te vende social media, tá aqui, ó, pum. Vende pelo número. Vende pelo número, 12 postagens, um vídeo. E na verdade, o que a gente tem que fazer é trabalhar com o cliente, o posicionamento dele. A marca dele precisa ter um posicionamento. Então essas agências fast food, você vai comprar um social media, um gestor de tráfego, você vai comprar, sei lá, um web designer pra te fazer um site, beleza, você vai ter. Só que você não vai ter uma estratégia de posicionamento de marca pra você falar com o público correto. Então é um estudo que leva pelo menos uns 3 meses iniciais pra saber com quem a marca quer falar. E aí, Léo, não, eu quero 12 posts. Beleza, você vai contratar? Não, faça o seguinte, ó. Tem um amigo meu, ele é designer, ele faz pra você, tá aqui. Porque eu gosto mesmo de trabalhar com essa frente de posicionamento de marca, que é o que vira o jogo pra muita empresa. Red Bull não vende energético. A gente sabe disso. Então, quando você tem um posicionamento claro, você fala correto pra pessoa certa. A pior coisa é você falar correto pra pessoa errada. Que é um público fora do seu ICP, né? Que é o cliente ideal, o perfil de cliente ideal. Então, eu prezo muito por isso. E tem muita agência hoje que é fast food. Entrou cliente, sai cliente. Aí o churn é muito alto nessas agências, muito alto mesmo. Às vezes maior do que... Quando eu era agência fast food, pelo menos nesse sentido, o churn era maior do que a entrada de cliente. E aí você fica nessa. Eu tenho que botar cliente porque tá saindo aqui. E quando você não monta um projeto de posicionamento para esse cliente, ele vai falar, eu preciso ficar com a Merci... Porque a Merci tá montando meu posicionamento e eu não quero abandonar esse posicionamento. Senão eu contrato um designer e
já era. Ele faz pra mim o post, eu tenho 12 posts no mês lá, tenho um videomaker, ele faz o que eu quero e pronto. Mas não, eu preciso me posicionar como marca pra ser diferente no mercado. E aí, esse posicionamento de marca, a gente tem visto cada vez mais um monte de CEO botando a cara. O que você sabe? O que você fala sobre isso? Total, hoje eu acredito que a empresa que não se tornar creator vai perder para os creators que estão se transformando em empresa. Então Certo. você vê a Virgínia, tem a WePink, tem a WP Academia agora, tem a Boca Rosa, por exemplo. Então esses creators estão tendo empresa por quê? Porque eles utilizam um sistema que chama Found Lead Growth, que é basicamente o CEO no centro comercial e de conteúdo da empresa para gerar valor. Então você vê o G4, o Thales Gomes, o Bruno Nardon, eles aparecem direto porque eles são um canal de aquisição de clientes. Thiago Nigro. Não, ele não vende, ele não é um influencer. Não, no final das contas, ele tem a Portfel, ele tem o grupo Primo. Então, ele quer que você invista com ele. E ele mostra o quê? Mostra a vida dele, mostra o escritório. Então, isso vai trazer, tipo assim, muito mais gente olhando e ele sendo um canal de aquisição. Nada melhor do que o cara que fundou a empresa ou o linha de frente ser esse content creator que a empresa precisa. Ao invés de eu contratar um influencer que às vezes nem casa com a minha marca. E você acha que isso aí ajuda também na cultura, E você acha que isso aí ajuda no estabelecimento da cultura interna da empresa? Ajuda. Hoje, por exemplo, pra mim, o pessoal usa muito o João Adib como exemplo disso, né? Que a cultura ele enraizou mesmo. Mas eu gosto muito de citar antes dele o Nelson Williams. O Nelson Williams, ele vem assim, o maior, né, escritório de advocacia da América Latina. E aí ele transforma um escritório que era pequeno. Através da geração de conteúdo, ele consegue entender e todo mundo vai atrás dele. Então, peraí, se o meu CEO, ele se porta dessa forma, se o arquétipo dele é esse, então a minha empresa vai ser como? Vai ser fina, vai ser elegante. Tem o João Adib. O João Adib, ele já é um pouco mais acessível com o funcionário. Ele vai até, ele pula na galera, tá de Juliette lá, tá dançando, tá pulando. Então, ele é acessível, beleza. Então, nós somos uma empresa acessível. Então, depende muito desse público e aí a empresa, ela vem junto. Ela não vai ficar parada, não. É ele sozinho. Não, se ele tá indo num caminho, eu também tô indo nesse caminho. Um dos personagens que me vem na mente é o velho da van. O velho da van. O cara é fantástico. O que ele faz, ele entra no nível da galera pra comunicar com a galera. Ele fala certinho com os funcionários dele. E isso aí traz um engajamento muito grande para a empresa. E aí o funcionário ele fica mais motivado, ele vai estar lá junto, ele não tem como. Aí só não fica quem realmente tem alguma coisa pessoal ou até mesmo tem alguma outra empresa que aí preferiu trabalhar, porque realmente só fica quem tá ali alinhado com as questões da empresa. Eu gosto muito disso, inclusive tenho alguns hoje empresários que estão participando com a gente nesse projeto de Found Lead Growth, que é colocar ele no centro mesmo, criar conteúdo, colocar ele... O LinkedIn também é uma forma muito grande de trazer cliente. Então, nesse B2B, o jogo tem mudado mesmo pra essa frente, cara. Legal. Muito. E como que é o conceito que a Merci trabalha nessa questão das consultorias que você presta para essas empresas, né? Como é que o que a Merci quer causar nos empresários a partir dessa abordagem? A gente quer realmente que eles criem um movimento. Então, por exemplo, eu sei que o dono de uma academia, ele não é só um dono de uma academia ou um personal. Ele trabalha com o bem-estar e saúde das pessoas. Então, ele criando essa comunidade e esse movimento vai fazer com que ele consiga atingir mais gente e consiga trazer essas pessoas para mais perto. Então, quando eu trago, por exemplo, quando eu sento com algum empresário ali, converso com ele, entendo o que ele quer fazer, eu quero entender como eu vou ajudar o cliente dele com isso. E eu ajudando ele a crescer, tô ajudando ele e ele tá ajudando os clientes. Porque de alguma forma sempre alguém vai sair ganhando com isso. Tanto o empresário que vai ter mais contratos, tanto eu que vou continuar o LTV dele comigo como cliente durante um bom tempo, e as pessoas estão sendo ajudadas, seja qualquer coisa, seja logística, seja um político, por exemplo, seja um DJ, por exemplo. Então, todo nicho, alguém tá saindo ajudado. O DJ, a pessoa tá numa festa, tá feliz com ele lá, gosta, é fã, né? O dono da academia tem um bem-estar. A pessoa, por exemplo,
um influencer, ele ajuda outras pessoas, dependendo do que ele fala. Então, sempre alguém vai sair ganhando. Então, eu sempre penso nisso. Nesse funil de que eu ajudando o empreendedor a se comunicar certo com a pessoa certa, ele vai encontrar e vai ajudar essa pessoa. E aí, sempre vai virar uma bola de neve mesmo, sabe? Vai virar uma teia de valor. Uma teia de valor, boa. É isso mesmo. É aqui que a gente tá, é pra isso que a gente veio. É isso mesmo. Então, no fundo, o objetivo da Merci é... Gerar valor. Gerar valor. Gerar valor. A experiência que gera o valor. E aí o cliente... eu costumo dizer isso nessa palestra que eu dei agora no domingo. Eu falei sobre essa experiência que gera o valor de que... Por que eu tenho um iPhone e não um Android? Sendo que eu só uso o WhatsApp. Por que eu prefiro comprar uma Ferrari do que um Uno? Sendo que os dois... O objetivo é me levar do ponto A pro ponto B. Então, essa experiência que gera o valor que vai trazer o cliente melhor e mais qualificado. O que eu falo para esses CEOs, inclusive eu falei para alguns deles esses dias, é que eles são uma Ferrari cheia de gasolina numa garagem velha. Porque ninguém conhece eles. Então, essa Ferrari tem que sair, tem que mostrar, tem que aparecer. Porque senão, o que adianta eu ter uma Ferrari e ficar dentro da garagem velha, sendo que ninguém me vê? E tem muita gente fazendo muito mais dinheiro do que eles, porque eles só estão aparecendo. E pros empresários que estão assistindo a gente aqui, você vai virar pra eles e vai falar: você é o cara que precisa vir pra Merci porque você é um... Vou falar assim pra ele, ó. Você é o cara que precisa ir pra Merci porque você é uma Ferrari dentro de uma garagem velha e que ninguém te vê. E quem é o empresário que você não quer que venha? Que eu não quero que venha é aquele empresário imediatista. Eu preciso que você suba um anúncio hoje, que eu preciso fazer dinheiro hoje. Não é assim. Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu público? Não sei. Qual o seu ICP? Não sei. Qual a sua margem de lucro? Não sei. O cara não sabe de nada e quer que eu suba um anúncio pra ele, quer que eu faça um post, quer que eu faça um site, sendo que ele não sabe com quem ele quer se comunicar. Uma vez eu ouvi um sábio dizendo assim: pra quem não tem rumo, qualquer caminho serve. Então, qualquer coisa que eu fizer pra ele, vai dizer: ah, tá bom, tá feito. Não, eu preciso saber com quem você tá falando, quem você quer falar. Porque aí sim, quem entende pra onde quer ir, aí eu falo: beleza, eu vou junto, vem, vou te ajudar. É esse posicionamento, são esses anúncios, é esse o canal de aquisição. Às vezes o público dele nem no Instagram tá, nem no Facebook tá. Às vezes uma mídia out home vai dar mais resultado do que um anúncio no Instagram. Então tem gente que não sabe disso, tem gente que acha que é só apertar. Ah, mas quando eu aperto impulsionar, vem... Não é assim, gente. Tem que ter um planejamento, tem que ter um estudo. E ali leva pelo menos esses primeiros onboards de pelo menos um ou 2 meses ali, pra entender o patamar que a empresa tá e onde ela quer chegar. Certo. Sabe? Então é isso, é quem sabe o que quer. Vamos dizer assim que esse projeto, ele é uma parceria de longo prazo, né? Exato. Não dá pra ser alguma coisa que... Não, resolve meu problema pra hoje, eu preciso disso e... tá feito. Exatamente. Talvez te ligue no mês que vem. Exato. É uma parceria realmente de... Pra você ter uma ideia, uma coisa de diferencial que a Merci tem com alguns clientes é que nós assinamos 2 tipos de contrato. O primeiro é o contrato de prestação de serviço, que a gente vai prestar o serviço de marketing pro cliente. E o segundo é de representação comercial. Então eu quero gerar valor para esse cliente de uma forma que eu consiga que um outro cliente vire cliente dele. Certo. É gerar essa teia de valor. É gerar realmente esse network de aqui, ó. Eu atendo esse cliente que tem essa dor e esse cliente aqui tem a solução. Opa, vem cá, vamos fazer uma call? Vamos. Põe os 3 juntos e fala: ó, você precisa disso e ele tem isso. Então a gente, com esse contrato de representação comercial, a gente já muda o game. O cliente já fala assim: nossa, calma aí, mas você não é uma agência? Não. A gente é mais que isso, nós somos feitos para negócios. Então eu quero gerar um negócio para você. O marketing, ele só é o meio que a gente utiliza. Poderia ser contabilidade, poderia ser direito, enfim. Mas Deus encontrou o marketing na gente pra gente seguir esse meio e fazer essas conexões. Que hoje tem dado, até algumas delas, dão mais resultado do que o próprio anúncio que a gente faz com o cliente ali. E claro, a Merci ganha uma comissão ali do que está sendo feito ali, tantas empresas ali, essas conexões, né? Aí todo mundo tem que gerar valor pra todo mundo. Todo mundo tá ganhando, porque é um negócio que a gente não coloca no contrato em si. Um negócio que a gente faz mesmo de coração aberto. Sim. Porque o cliente que tá com a gente, hoje tem cliente já há 5 anos com a gente. Tem cliente que começou pagando R$500.
Hoje já passou dos 2 dígitos ali de FII, sabe? Então é algo que a gente vê assim que é esse valor que eu quero gerar. Eu não quero ser uma agência fast food, eu não quero ser algo entrou, saiu, não. Eu quero que entre o qualificado pra gente continuar essa parceria e o céu é o limite. Tá vendo? É por essas conversas que o Teia de Valor existe. Então, gente que tem o que dizer, que transforma o meio onde tá atuando. E se isso te inspira, pega esse episódio, compartilha o projeto, segue a gente nas mídias sociais, nas redes, porque ó, tem muito, muito, muito mais que tá vindo por aí. Léo, você falou da questão da diferença entre o empreendedor e o empresário. O que seria essa jornada? Como que o cara sai de ser o empreendedor para poder, de fato, assumir o papel do empresário? Cara, você acredita que pelo menos comigo foi assim. Eu não percebi quando isso aconteceu. Você não percebe. Eu percebi num dia que tava conversando com um rapaz que trabalhou na agência. Ele falou, não vou conseguir fazer isso hoje por conta... Mas tá aqui, ó, o meu atestado. Eu falei, calma aí. Quer dizer que antes, quando eu era empreendedor, quem tava comigo tava por um sonho. Tava investindo em algo que no futuro ia ter um valor, que ia receber. Hoje não. Hoje todo mundo que tá na Merci hoje recebe pra isso. Então eu comecei... Eu falava assim, não, vou pedir pro fulano fazer, mas será que tem que pedir mesmo? Tem. Você hoje é um empresário. Então minha ficha caiu aí. Quando eu tinha vergonha de subir uma task pra um colaborador, porque às vezes fala assim, mas será mesmo tá aqui, vou subir. Não, calma aí. Agora todo mundo recebe, todo mundo entra aqui no nosso canal de comunicação, todo mundo tem task pra entregar. E eu comecei a entender, porque aí, se você atrasa um dia de salário, é complicado pro cara. Fala, e aí, meu recebimento? E quando você é empreendedor, não tem isso. Eu tinha época que eu faturava R$400 por mês. Isso pra mim não dava em nada, não tinha como fazer. E aí você pensa hoje, não é mais um sonho, é uma realidade. Nem todo empresário tá pronto, nem todo empreendedor tá pronto pra ser empresário. Mas todo empresário precisa ser empreendedor. Então eu sou muito mais da criação do que da gestão. Eu gosto muito mais de criar as coisas do zero do que ficar executando ali o dia a dia. Eu faço porque é necessário. Mas é óbvio que quando eu atingir um patamar da Merci, eu quero ter um CEO ali que faça essa gestão diária ali. E eu vá ali para algum outro setor, alguma outra coisa para empreender. Mas já sabendo que o empreendedor se transformou em empresário e hoje ele tem dinheiro através desse projeto para conseguir empreender em mais coisas. Porque eu era assim, cara, eu tinha uma época que eu tinha 10 projetos ao mesmo tempo. Aí eu pensava, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu pensava em ter 7, 8 empresas ao mesmo tempo, só que nenhuma dava lucro. Então como que eu vou pagar minhas contas, sendo que nenhuma das minhas empresas dá lucro e eu tô pensando em ter 10? Aí você fala, peraí então, o que eu tenho que fazer? Vender. Beleza, eu tenho que vender e agora eu tenho que montar um processo operacional. Então aí você começa a trazer cliente, põe na esteira e põe no processo operacional. E aí você começa a entender, falar, opa, agora eu preciso colocar uma mão aqui no operacional, um líder, para que ele tome conta e eu vá aqui pro comercial. Eu sou muito mais do comercial. Aí eu venho, trago o cliente, ele vai lá e cuida. Toda empresa, ela tem esse triângulo, né, da gestão dela, que é o estratégico, o tático e o operacional. Então eu sempre tenho que ter alguém na operação fazendo rodar. Então, por exemplo, agência... Beleza, eu tenho aqui designer, tenho um gestor de tráfego, eu tenho web designer. Eu tenho que ter o tático, que são os heads de content, então head de performance. E eu tenho que ter o estratégico ali, que é de repente o COO, o CEO, o CMO, que é o C-Level. Então eu tenho que estar nessa estratégia da empresa para pensar em crescer mais ela e não me preocupar com a tática e nem com o estratégico. Se eu ficar aqui na tática e no estratégico, eu vou perder muito tempo. E ali eu não vou conseguir escalar na minha empresa. Então tem que ter gente. Mas você falar isso pro empreendedor que não tem dinheiro, ele tem que se virar. Tem que dar conta de tudo. Tem que ter o pulo do gato, né? O pulo do gato. No marketing a gente chama de urgência. Eu faço tudo. Mas quando se torna, né, uma agência mesmo, tem várias mãos ali, várias pessoas ajudando. Porque precisa. Olha, eu escutei uma vez que... não vou lembrar exatamente a frase, mas... O bom líder é quem prepara a sua saída. Total. Então, é o cara que prepara os outros
para assumirem as funções que ele está preparando. Então, dentro da sua fala, eu vejo muito isso. E eu queria que você trouxesse um pouquinho mais ainda, aprofundar nessa questão, né? De o papel da capacitação do operacional para que ele possa vir, talvez, a ser um tático. Exato. E preparar o tático para ele, talvez, vir a ser o seu estratégico. Exato. E o seu papel, que é o urgência no começo, ele é deixar tudo pronto para que quando alguém venha, ele assuma o seu papel para você ir para papéis mais táticos e posteriormente mais estratégicos. É isso mesmo. É isso mesmo. É porque, assim, muita gente... A mente começa errada quando a pessoa fala assim... Não, mas quando eu for promovida, aí eu vou fazer. Por que você não faz hoje? Então, por que a gente não treina realmente as pessoas para assumir a minha posição no futuro? Eu gosto muito quando né, eu participo de algumas entrevistas, às vezes, da Merci. E aí, quando a pessoa fala assim... o que você quer aqui na empresa? Eu quero chegar no seu patamar. Quero chegar no seu lugar, mas não no sentido de roubar a sua, né, a sua posição na empresa. De ter a capacidade que você tem. Porque se eu chegar no seu lugar, você vai pra cima. Então é isso que a gente precisa entender, né? Por isso que muita empresa tem gente puxando o tapete do outro. Porque acha que se eu puxar o tapete do fulano, o fulano não vai crescer e eu cresço. E aí tem gente puxando o tapete de chefe, tem chefe puxando o tapete de liderado, achando que a pessoa vai perder... Sendo que se alguém que ela treinou subir. E na verdade é o contrário. Uma empresa boa, né? Se você treinar alguém, ela vai ficar no seu lugar. A pessoa vai ficar no seu lugar e você vai pra um outra parte. Pra um novo lugar. Pra um novo lugar. E até você, em cima dessa pessoa, vai olhar e depois vai pra outro lugar também. Então, tipo, exatamente é isso. É essa engrenagem mesmo de capacitar as pessoas, treinar as pessoas pra que no futuro... Se eu sair daqui e for para outro lugar, ela consiga tomar conta de mim. E da empresa junto, entendeu? Porque se você tem uma equipe extremamente capacitada, nenhum vai roubar o lugar do outro, porque a empresa vai crescer e vão surgir novos lugares. Isso, exatamente. Vai surgir espaço novo. Você não precisa tomar o espaço do outro. Exato. Você vai ter o seu, você vai conquistar o seu. Na Merci, eu tenho 2 tipos de tomada de decisão. Eu tenho a tomada de decisão tipo 1, que é a tomada de decisão operacional. Então, assim, tomada de decisão tipo 1, qualquer pessoa pode tomar essa decisão. Léo, ao invés de eu mandar o link pro cliente no Drive, eu posso mandar um link do vídeo não listado no YouTube para ele ver e aprovar o vídeo? Pode. Então qualquer pessoa faz isso. Hoje o nosso head de audiovisual faz isso. É uma coisa que eu não tinha. E tem a estratégica. A tomada de decisão ali que é um pouco que... Por exemplo, a gente fala que é a porta que abre para um lado só. Se der errado, vai ferir o caixa da empresa. E aí só quem é líder consegue tomar esse tipo de decisão. Mas a operação inteira pode tomar decisão para melhorar cada vez mais o dia a dia. Entendeu? Tem coisa que, às vezes, o processo ele não tem que ser engessado. Ele tem que testar ele, construir ele e escalar ele. Não deu certo? Muda. Acabou. Faz outra coisa. Então a gente precisa realmente pensar nesse sentido de tipo assim, faz. Faz, se der certo, deu, se não der certo, recalcula a rota. E aí as pessoas entendendo isso, todo mundo vai querer fazer, todo mundo vai querer inovar, todo mundo vai querer se tornar uma liderança. O líder vai motivar o pessoal, porque o chefe vai mandar só. O chefe vai falar, faz aí, pronto. E o líder não, o líder vamos fazer junto. Vamos subir junto, e aí, quando sobe, todo mundo ganha. Eu queria que você compartilhasse quando você estava no Urgência, e aí começou a crescer, e aí começou a virar nossa agência, e no fim das contas você estava pagando mais os outros do que você mesmo. Isso é uma... Eu acredito que tem muita gente que passa por isso, muito essa mudança de empreendedor para empresário. Eu acho que muita gente chega nesse ponto de que, beleza, eu tô com... Tinha época que eu tinha 12 funcionários. Os 12 recebiam. E eu não. E ninguém pergunta. Ninguém pergunta. E aí, Léo, seu salário tá em dia? Seu prolabore tá em dia? Ninguém pergunta. Pelo contrário, né? Fala, eu vou trabalhar pra ele ganhar dinheiro? Inclusive, é uma coisa que, cara, me persegue desde sempre. Todo mundo achou que eu tinha muito dinheiro desde sempre. Não sei como, não sei porquê. E eu passei pelo menos, um ano ali pagando os outros e não me pagando.
funcionário, enfim, ou quem tava como parceiro mesmo. E sem uma gestão emocional, primeira, pra conseguir entender, falar assim, beleza, o que eu preciso fazer? É dar um size da empresa? É tirar todo mundo? Beleza. Se é funcionário, tem que tirar. Se você tem sócios, vai ter que renegociar o Prolabore. Porque, pô, se você tá pagando as pessoas e não tá recebendo, a conta não fecha. Aí entra a necessidade de melhorar a gestão. De melhorar a gestão. Primeiro, a sua gestão própria, pessoal, para entender as suas contas. Porque assim, a empresa tem uma conta, eu tenho outra. Eu tenho uma vida, então eu sou casado, tenho minha esposa, tenho minhas contas, o boleto chega. E a empresa, e aí, eu não tô recebendo. O que eu vou fazer? Mas calma aí, eu tô faturando 60 conto por mês. Como que eu não tô recebendo? Sua folha é 55. O seu custo operacional é mais 5. E aí? Acabou. Você não tem, no final das contas... O custo operacional de 5, você tá bem. No digital é mais fácil. No digital é mais fácil. Mas o custo é RH, né? Porque, por exemplo... Cara, você tá pagando as pessoas. E aí você vai lá e você não tá recebendo. Cara, a conta não vai fechar. E você precisa recalcular a rota urgente. Um dos meus maiores erros foi recalcular a rota muito tarde. Porque aí você perdeu cliente, você perdeu parceiro, você perdeu gente boa. Porque a minha função hoje na Merci é trazer talentos e reter talentos. Acabou. Eu não quero subir campanha, eu não quero pensar em estratégia de cliente, não. Eu quero reter esses talentos porque eles pensam nisso. Eles fazem isso comigo, precisando do meu crivo. Às vezes precisa, mas muitas vezes não. Porque eles já estão capacitados pra isso. Aí eu tive que, cancelar contrato. Tive que mandar o pessoal mandar embora. Falar, ó, rapaziada, não dá. Pô, tinha época que eu pagava a operação do meu cartão de crédito. Qual que é o sentido? Do CPF? Do CPF. Da minha esposa ainda. Eu já tava lascado. Pior ainda, porque eu tinha que pagar o salário no cartão de crédito. No outro mês eu pagava o cartão de crédito e aí não ia. E aí eu falei, quer saber? Parou, dá um size total agora. E aí eu até tinha um medo de mandar uma pessoa embora. Falar, pô, mas não sei o quê. Às vezes parece que tá fazendo um favor, mas não é. Pô, é empresa, é negócio. Então vai ter que chamar pra reunião. Beleza, ó, tá acontecendo isso, o caixa tá apertado, não vai dar pra continuar, muito obrigado, e é isso. É alguma coisa que eu aprendi. Tira o band-aid logo. Faça isso. Se você é empresário hoje, tá vendo a sua empresa transacionando dinheiro e você não ficando com ele, corra. Corra, porque senão você pode perder cliente, e aí quando você conseguir ter um caixa, você já não vai ter cliente. Então não vai vir dinheiro. Isso é complicado. E pra se reerguer, fica difícil. Bom que você já sabe o caminho das pedras, mas fica difícil. Então tem que correr mesmo, não pode perder. Porque assim, a conta da empresa é de mês em mês. Então se você mandou alguém embora esse mês, você só vai ter esse valor de novo no mês que vem. Então tem que correr o mais rápido possível mesmo. E tem muita gente que passa por isso. Muita gente. E aí esses ensinamentos todos trazem ao momento atual, né? Então, conta... como que tá essa sua nova fase, esse projeto novo, a Mr. Brits Foods, e como que ela conecta toda a sua trajetória até aqui? Legal, muito top. Cara, eu e meu pai, né, agora começamos com a Mr. Brits. Tem um ano que a gente investe na Mr. Brits já. Nós temos o meu tio também, que cuida da operação em si. A Mr. Brits, ela me ensina a ser muito mais empresário do que o digital me ensinou. Isso é fato, porque o digital, ele me ensinou, tipo assim, beleza, eu vou vender, aí o cliente entra, aí o cliente tem um onboarding, aí eu subo o anúncio, ou faço o planejamento dele, entrego o playbook pra ele, tá aqui, cliente, pronto. Na Mr. Brits, eu tive que alugar uma fábrica, montar a fábrica, eu tive que comprar o triturador pra fazer o tempero, pra fazer a comida. Qual é o produto principal deles? Alho triturado. Alho triturado. Alho triturado, aí tem coloral, tá entrando agora batatinha chips. Então tem bastante coisa que a gente vai colocar. E aí tá juntando os potes que seu pai tudo fez. Exato. Pra embalar o seu produto mesmo. O pote foi... A ideia da Mr. Brits surgiu porque a gente vendia os potes pra algumas empresas. E o meu pai foi pessoalmente entregar numa fábrica de alho. Ele entrou na fábrica e falou pro cara, quanto vocês fabricam de alho por mês, mais ou menos assim, de potes? O cara falou, uns 400 mil potes por mês. Uau. Num cubículo pequeno, sem nenhuma salubridade. Aí ele falou, tá.
Aí ele voltou pra casa e falou, não quero mais fazer os potes, quero fazer o óleo. E aí no outro dia eu já fui atrás de... Eu e meu tio já fomos atrás de um galpão. Aí dobrou o valor do pote pro cara. Aí o cara não quis mais comprar. Aí a gente foi lá e comprou tudo. Agora começamos a vender agora para alguns mercados. Tava já, hoje antes de vir pra cá, tava analisando quem foram os últimos compradores. Porque aí junto com a Merci eu faço uma campanha... Isso aqui é bem legal. Junto com a Merci eu faço uma campanha perto dos mercados para as donas de casas verem e comprarem o produto e o produto sair da prateleira e eles comprarem mais a gente. Putz, que sacada, hein? Aí eu faço isso, eu faço um pouquinho de anúncio, um pouquinho, mas já tá dando resultado. Que aí a dona de casa, ela vê e depois ela vai no mercado, vê na prateleira e fala, eu vi no Instagram, vou pegar. E aí tá começando a ter umas vendas bem legais. Porque assim, a gente não vende Brasil inteiro. Sim, não tem... Começou agora, não tem nem como. A gente consegue fazer pelo menos 1 milhão de potes por mês. Uau! 1 milhão a gente consegue bater. Mas, por exemplo, teve uma grande rede de mercados que queriam fazer com a gente. A fábrica em si fazia um private label pra eles, com o logo deles, bonitinho. Meu pai não aceitou porque eles queriam pelo menos uns 4 milhões de potes. A gente não ia conseguir fazer. Porque é aí que entra essa parte de ser o empresário mesmo. Eu tenho que calcular o tamanho do pote, o peso dele. Tamanho da fábrica. Quantos pés de alho eu preciso? Quanto que eu preciso comprar? Então, eu tava hoje fazendo um negócio, cara, que ICMS de produto, NCM, código de barras. No digital não tem Não isso. existe. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô aprendendo a mais aqui, né? E assim, meu pai, ele, basicamente, na Mr. Blitz, ele é o sócio investidor. Então assim, ele botou o dinheiro, tá botando dinheiro lá, e aí Léo, o que tem que fazer? Não, pai, mas você é o dono da empresa, vai, o que tem que fazer? As notas foram emitidas pela contabilidade, já saiu o produto da nossa fábrica pro nosso cliente, você conseguiu trazer mais representantes? Então, tudo isso começou a me trazer um sentimento maior, tipo assim, caramba, o nível de, por exemplo, de ser empresário num ramo de fábrica de alimentos é muito diferente do que eu tava acostumado. E isso que a fábrica tá no começo. Aí eu tô falando, hoje a gente vai colocar tapioca, vai colocar um monte de coisa, mas ainda eu tô com 2, 3 produtos. Sim. E aí eu comecei a entender, até mesmo gestão da Mr. Blitz, que pode trazer pra Merci. O controle de qualidade é muito maior, por conta da Anvisa, alimento, né? A gente mexe com uma coisa que eu, pelo menos, dentro da cozinha, eu nunca entrei. Eu entrei na reforma. Tem um escritório lá, às vezes eu entro no escritório quando eu vou pra lá. Mas na cozinha mesmo só entra ali o meu tio e a operação que tá ali. E antes de entrar tem todo o EPI, tem que lavar as mãos, cotovelo. Vixe, é uma coisa de doido. Que eu não enxergava isso, eu não via isso. Não vê o mundo que é a parte de cada especificidade das coisas. É diferente total. E assim, o brand da marca, o nome ficou muito bom. Mr. Blitz, assim, é sonoro pra caramba. Sonoro, é mundial, então eu consigo vender em qualquer lugar. Já teve pessoas procurando pra exportar, pra França, pra Bélgica. A gente falou, ainda não é o momento, mas futuramente, quem sabe, pegamos o contato. Porque casa em todos os locais e isso é muito bom. E é o meu sobrenome, né? Só com Z. A ideia do nome veio, o meu irmão sempre utilizou Blitz no videogame. Tá. Pra jogar, né? E aí eu coloquei Mister na frente e eu queria fazer uma homenagem pros meus avós, né? Certo. E aí, da família Brito, família da minha mãe, aí eu queria usar também já o nome. Falei pro meu pai, tava entre Mr. Blitz ou Montenegro Foods. Aí Montenegro não casou. Aí quando veio pra Mr. Blitz, a gente criou um personagem, fez um boneco. Que bacana. E aí isso pode trazer mais coisas. O Mr. Blitz pode ser, sei lá, ele pode ser prefeito de uma cidade onde tem o Jango, que é, por exemplo, um frango, e tudo que é frango eu uso o nome do Jango. Então dá pra criar uma coisa gigante, uma teia gigante. Com muito valor. Com muito valor, com muito valor. Eu penso nisso. Então, cara, a Mr. Blitz veio realmente pra me mostrar. Agora você é o empresário. Sim. E junto com a gestão da Merci, e hoje, e de uma outra agência que eu assumi há um mês atrás agora, que eu tô como CEO da agência, como diretor operacional. Então, assim, já entrei já com a agência rodando. O dono da agência falou, quer comprar? Eu falei, eu não quero comprar a agência hoje. Esquece. Tinha acabado de sair de uma, já vem outra aqui. Eu tô com a minha aqui, passando necessidade com a minha. Você ainda quer me vender? Eu falei, não, faz o seguinte, ó. Você é das vendas? Sou das vendas. Eu falei, então é o seguinte, traz o cliente. Quantos funcionários você tem? Tenho 4 funcionários. Beleza.
bota aqui, eu cuido dos funcionários, eu cuido dos clientes não vão sair. E aí, cara, a parceria começou e, foi perfeito. Foi perfeito. Então, hoje na Merci, assim, pode-se falar, tem a Mr. Brits, tem essa agência que entrou agora, que eu ainda não posso falar o nome, e tem a Merci for Business hoje, que tá se tornando um ecossistema para empresários. Então, a gente vai ter uns cursos também de marketing, cursos ali para mostrar para o empresário que ele pode aprender cada vez mais. Às vezes, o cara não é o ICP ideal para ser um cliente Merci, ou um cliente da agência, ele vem aqui, compra um curso, ele entende como faz e começa a colocar em prática aquilo que ele precisa para conquistar mais clientes e aí ter um network gigante. Mas a gente tá caminhando para isso agora. Agora sim, o meu sonho de ter um grupo empresarial, né, um grupo de empresas, começou a se tornar realidade. Então eu tive que passar por um deserto gigante. E assim, da Merci, eu tô falando o quê? Eu tô falando de 10 anos atrás. Então eu tive que passar por tudo isso pra entender no momento de hoje que realmente o que eu sonhei lá atrás, o que Deus falou, pode fazer, agora começou a dar frutos. E aí eu penso, e se eu tivesse desistido? Né? Eu até falei na palestra na semana passada, eu falei pros empresários assim: no final da carreira você vai dizer 2 frases. A primeira é, pelo menos eu tentei. E a segunda vai ser, imagina se eu não tivesse tentado. Imagina se você não tivesse aberto teia. Você vai pensar isso. Imagina se eu não tivesse feito isso. Olha onde eu tô agora. Entendeu? Porque você pensa nisso, fala, mano, beleza, não deu certo esse projeto? Pelo menos eu tentei. Mas e o que deu certo? Se eu não tivesse feito? Ainda bem que eu tentei. Ainda bem que eu tentei. E assim, eu duvidei de mim mesmo, direto. Ainda me duvido hoje de mim mesmo. Mas se Deus falou, vai, faz. Se Deus falou pra Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar ainda pra onde você vai. E o cara saiu. E também, vou te fazer pai de várias nações. A mulher estéril, você fala, peraí, meu. Ué, calma aí. Eu sei que o senhor tem um senso de humor, mas calma aí, você pegou pesado. Não brinca com o sentimento. E ainda quando teve filho, pediu filho. É tipo isso, é esse teste, é esse tentar mesmo. Beleza, é pra fazer? Então, beleza, eu vou fazer. Eu tava uma vez conversando com meu irmão, saindo da academia, eu falei... A empresa nem tava nascendo ainda. E eu falei pra ele assim, sabe por que eu nunca desisti? Ele falou, por quê? Eu falei, porque não é um projeto meu. Porque se fosse meu, eu teria desistido na primeira dificuldade. Mas se foi Deus que mandou fazer, ainda bem que eu fiz. E é essa a mensagem que eu deixo pra vocês aí. Ainda bem que você foi atrás e que você tentou. Porque lá no final você vai dizer isso. Imagina se eu tivesse desistido, eu não teria chegado nesse patamar que eu tô hoje. E a vida é processos. É escada. Tem que ir degrau por degrau. E a única coisa também que eu posso dizer é que a vida ela é uma escada e tem vários degraus. A única coisa que você precisa saber é que você nunca vai sair do primeiro degrau. Então sempre se mantenha com a humildade, sempre se mantenha ali entendendo que existe alguém, às vezes tá num degrau maior que você, mas que a gente nunca vai chegar no segundo degrau, porque o segundo degrau é só lá em cima. Boa, mano. É isso. Léo, cara, obrigado por tanto compartilhamento de coisa, tanto valor que você entregou aqui hoje, meu. Que Agradeço. História bonita, cara. Muito propósito, muita dificuldade e, assim, muita resiliência. E que isso seja... Que sirva de conteúdo de muito valor para as pessoas. Que elas sigam o seu exemplo e que a gente sirva de influência para os outros aí a se motivarem a cada vez fazer melhor. Perfeito. Eu que agradeço aí o convite. Ainda bem que você veio aqui. Ainda bem. E para você que acompanhou até aqui, quero agradecer a sua audiência. E se fez sentido para você, se te tocou de alguma forma, manda esse conteúdo para alguém. Muda a vida dessas outras pessoas também. Vamos fazer junto parte dessa teia de valor. E nos vemos até o próximo episódio.